Salve, muito boa noite. O Frente a Frente, diretamente dos estúdios da Rede Vida daqui de Brasília. Olha, hoje foi um dia muito tenso. É a chamada quarta-feira cheia. O presidente Jair Bolsonaro fez um movimento muito importante e brusco e que assustou o mundo político por aqui. Ele disse a um aliado, um fã, de que ele deveria esquecer o PSL, o partido dele, PSL, e que o presidente do partido, o deputado Luciano Bivar, iria queimá-los. Ele, o presidente, e também o fã que tentava ser político lá por Pernambuco. Isso provocou uma grande movimentação política no Congresso Nacional, até fora do próprio PSL. Dentro do partido, o senador Major Olímpio disse que não sai do PSL, ou seja, não acompanharia uma movimentação do clã Bolsonaro para outro partido político. Na Câmara dos Deputados, a bancada se dividiu. 33 deputados dizem que vão para outro partido se houver essa decisão do presidente. Mas sabe o que aconteceu? O presidente reuniu no Palácio alguns integrantes do PSL e apaziguou. Disse que não vai mudar de partido e que a tendência é fortalecer o PSL. Olha, este é um momento em que os partidos políticos se firmam, vão tentar ali fazer as bases eleitorais, elegendo prefeitos e vereadores. Daí esta indicação de que poderia ser criado um novo partido político. É assim que anda a política. A política é importante, você sabe, a política cuida da sua vida, define o seu aluguel, a educação do seu filho e assim por diante. Hoje um craque aqui, um deputado que tem experiência em articulação política, o deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo. Deputado, muito boa noite, obrigado por sua presença aqui no Frente a Frente. Uma alegria muito grande, Zé Maria, Denise, muito obrigado por essa oportunidade de vir aqui prestar contas num momento, como você disse, muito efervescente, né? Você fala de partidos, agora mesmo nós discutimos, muda ou não muda, e a realidade está aí. Desemprego, o país correndo para tentar ver se consegue chegar a 1% de crescimento. Eu acho que essas coisas que dizem respeito à vida das pessoas precisam ganhar prioridade, né? E a gente não ficar muito nessas querelas do dia a dia. Parece até um certo mundo da fantasia, alguns momentos que nós vivemos aqui em Brasília. Acho que nós precisamos atuar para reverter isso. É isso, seja bem-vindo, portanto, aqui a esta conversa, esse papo bom do Frente a Frente. E aqui nessa mesa redonda, a minha parceira de sempre, Denise Rotenburg. Boa noite, Denise. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, deputado. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado para você que nos assiste. E vale lembrar que nessa reunião do PSL com o presidente hoje estavam também os advogados eleitorais Admar Gonzaga e Karina, que estão cuidando aí do futuro. O que o presidente pode fazer para tentar ou comandar o PSL ou criar um novo partido? Onde é que está o X da questão? Ele não quer sair deixando nas mãos de Luciano Bivar os mais de 700 milhões de reais que representam hoje o fundo partidário do PSL. Esse é o cerne da briga, são esses recursos que vão servir ali para a campanha de 2020. Inclusive o senhor, que já tem experiência aí nessa coisa partidária, né, que o senhor está há muito tempo já nessa carreira política, ele está no 4º mandato, Arnaldo Jardim está no 4º mandato de deputado federal, já foi deputado estadual, já foi secretário de Habitação em São Paulo e ainda o secretário de Agricultura também do governo de São Paulo. Deputado, o senhor já viu muita coisa na política, o senhor já viu um momento tão conturbado em início de governo? Porque momentos conturbados a política brasileira volta e meia tem, a gente sabe que é assim mesmo, enfim, a vida é dinâmica, não é? E cheia de emoções. Agora, no início de governo é difícil, né? Não vi. Confesso a você, Denise, que me surpreende muito como esse governo é confuso, como ele tem contradições e a incapacidade dele de apontar um rumo claro sobre o que deseja. Particularmente, acho que há um lado de instabilidade, um jeito muito impulsivo do presidente responder às questões, que muitas vezes parece uma coisa sem um plano de voo definido. Você acabou de contar que outro dia falou com o fã, então sai do partido, agora volta, vocês estão dando detalhes, e são importantes, porque isso fazem ali
a máquina se mover também. E, de outro lado, o que houve? Eu vou contar meu dia, posso contar aqui, Zé? Claro. Hoje de manhã, nós tomamos um café ali com o presidente Rodrigo Maia. Estávamos eu e o deputado João Maia. Eu sou relator de uma matéria, depois, se puder, vamos falar sobre ela, PPPs e concessões. Vamos falar, sim. E estava lá também o ministro Tarcísio, junto com a coordenadora, a doutora Marta, das PPIs. Nós conversamos. Saí de lá, fui a um encontro com o almirante Bento Albuquerque, que é ministro de Minas e Energia, para falarmos sobre o RenovaBio, que é um novo sinal dos biocombustíveis. Fomos depois para a Comissão de Minas e Energia e começamos o debate. Vamos votar a semana que vem a nova lei do gás, tá certo? Saindo de lá, nós, à tarde, hoje recebemos o relatório do novo marco regulatório do saneamento. E eu me reuni, até começar o plenário agora, tá certo? Com a equipe que comigo está elaborando esse novo marco regulatório de PPPs e concessões. Dei uma corrida do plenário, vim para cá, mas todos sabem que nós estamos terminando nesse instante a votação da sessão onerosa, que vai atender estados e municípios. Então, tem umas coisas reais que estão acontecendo, tem umas coisas que são da vida, tá certo? E muitas vezes você vê a política tendo uma certa autonomia. A política, muitas vezes, parecendo até descolada. Já descolou? Pois era, isso que eu ia perguntar. Descolou a política do governo federal, das decisões palacianas? Um núcleo de governo, tá certo? Ignorando tanto as coisas como estão acontecendo aí no parlamento. A relação com o governo se faz por uma ou outras pessoas isoladas e não há um núcleo de articulação política. Então, a sua pergunta inicial, eu respondo não. Nunca vi um governo tão desarticulado como tem sido esse início do governo Bolsonaro. A impressão que eu tenho é que o Congresso, que queria tanto autonomia, agora fica assustado com essa autonomia, com essa distância do presidente Jair Ganhou autonomia, não está sabendo lidar com ela. Não está sabendo lidar, parecendo o cachorro que corre atrás do carro, latindo, quando o carro para, ele não sabe o que fazer. Não concordo com isso. Não concordo. Não porque acho que estejam perfeitas as coisas. Mas vamos listar alguns pontos agora que nós tivemos. Nós concluímos na Câmara a reforma da Previdência e o Senado deve fazer isso em breve. Surpreendeu a muitos, porque você sabe que vários governos tinham colocado isso em pauta. Tentaram. Não foi o governo que dirigiu a reforma da Previdência. Você é uma pessoa que conhece profundamente ali o parlamento. A Denise cotidianamente está lá. O governo não foi um polo dirigente na questão da Previdência. Não foi. Não. Vocês concordam com isso? Eu chego a dizer que atrapalhou em certos momentos. Então a reforma da Previdência foi votada. Nós votamos, para mencionar algumas coisas de imediato, já votamos a nova lei de licitações, que está agora para o Senado para dar o arremate final. Hoje nós estamos votando lá a sessão onerosa, votamos o marco e hoje a partição de recursos. É uma sessão que vai ser 100 bilhões de dólares, é o que se estima que isso possa arrecadar. Votamos o cadastro positivo, votamos a duplicata eletrônica nova, aperfeiçoamos uma série de normas do ponto de vista criminal para penalizar o feminicídio e outras coisas com relação à questão da segurança da mulher, tá certo? Hoje, o marco regulatório de saneamento, o nosso marco de novas PPPs e concessões, nós estamos vivendo um momento de proatividade e hoje votamos a LDO e pela primeira vez vamos ter um orçamento impositivo. Mas o governo está funcionando. Então tem um momento de ajuste importante. Mas o governo está funcionando. O senhor fala aí de núcleos e tal, mas o governo está agindo, está funcionando. O governo é hoje um arquipélago, tá certo? Então tem polos de excelência. Nós temos uma ação da ministra Tereza Cristina, que merece conhecimento. Eu mencionei hoje 2 ministros, com os quais estive com ele. Bento Albuquerque, de Minas e Energia, e o Tarcísio, de Infraestrutura. Que também são duas áreas que estão caminhando bem, né? Estão caminhando, tá certo? O Tarcísio, com esse programa de concessões, dialogando conosco sobre o marco regulatório, e o ministro Bento, isso com não várias seria... iniciativas. Então, o que falta é aquilo que é a sua pergunta inicial, tá certo? Falta uma coordenação do governo. Não seria uma vantagem? Tá, isso não seria uma vantagem o presidente Jair Bolsonaro deixar os seus ministros trabalharem e não ficar toda hora colocando lá uma questão política? Não, tem que atender o fulano, tem que dar a emendinha do ciclano, tem que dar o cargo para o Beltrano.
Não é uma vantagem ele deixar os ministros trabalharem? Se você for fazer um resumo daquilo que foram as crises que até agora vividas pelo governo, você verá que nenhuma delas foi causada pela oposição. Você verá que nenhuma delas foi fruto de uma contestação que veio da sociedade. As polêmicas que vieram em torno de questões comportamentais, o debate que aconteceu em torno da educação, a censura ou uma tentativa de cercear algumas manifestações culturais, todas vieram exatamente desse núcleo inexistente de governo ou dos impulsos localizados do presidente. Líder, vamos voltar aqui ao início. O senhor retrata o governo como isolado, né? E vários pontos estão acontecendo na política, com a participação forte do Congresso Nacional e ilhas, né? O senhor citou aí pelo menos 3, mas existem outras, eu diria a economia, a justiça, né? Que são também ilhas na sua tradução. Pois bem, mas o governo está funcionando, está indo, quer dizer, uma fórmula nova. Olha, se é uma fórmula nova, eu acho que nós todos vamos ter que viver um processo de adaptação. Não há dúvida de que o Congresso tem crescido o seu protagonismo, o Congresso tem tido uma possibilidade de tomar iniciativa em questões legislativas de um Congresso que muitas vezes ficava só dividido entre oposição e situação. Acho que quebrar essa polarização, você vê muitas vezes bate-boca em plenário de extremos, quando isso gera conflito ali, transformar isso numa ação mais de discutir propostas e políticas mais consistentes, eu acho que isso daí poderá ser uma boa superação desse problema. Agora, o senhor consegue ver o presidente retomando ali, criando uma ampla base no Congresso, ou vamos passar esses 4 anos nesse vai e vem com essas confusões aí na área política? Olha, Denise, eu não tenho certeza, tá certo? Porque tem horas que nós recebemos sinais do governo de que ele desejaria ter uma base estável e ter uma relação em que tivesse um núcleo ali para poder fazer com que isso fluísse. Tem horas que tem sinal de que o Bolsonaro da campanha volta a existir. Acho que a grande contradição que tem é se é um presidente para governar ou se é um presidente num estado permanente de campanha, tá certo? Quando, por exemplo, recentemente, o presidente abre um contraditório com o governador de São Paulo, e todos leem isso porque ele teme que ali se vislumbre um candidato. Quando surgiu a possibilidade de que o Hulk e cogitações colocaram de que essa candidatura pudesse ser considerada. E ele disse, olha, ninguém vai votar num pau mandado da Globo, ou quando ele, depois de ter declarado que não teria disposição de ser candidato à reeleição, 4 meses de mandato, ele antecipou e disse que sim, estaria pensando na reeleição. Eu acho que ele que vai ter que resolver essa contradição entre ser candidato ou ser efetivamente presidente do Brasil. Pois é, a Denise até publicou recentemente uma avaliação muito bem feita ali de que o presidente está colocando a mão na massa, está articulando, está mesmo, recebendo líderes no Palácio do Planalto, e que é um novo momento. Não se pode ter um presidente da República sem uma base no Congresso Nacional, é muito perigoso. Uma crise, pronto, tudo está perdido. Você não sente aí esse novo Bolsonaro discutindo, aceitando nomeações, indicação de nomeações? Primeiro, eu acho que aceitar nomeações, Zé, eu acho que não seria a forma de dizer que é simplesmente isso a forma de governar. É estabelecer um outro nível de diálogo. O que ficou claro é que a sua capacidade de chamar tanto o presidente da Câmara como o presidente do Senado para conversar se mostrou até agora extremamente limitada. Tá Como certo? assim limitada? Ele não fez isso. Ele não tem frequência de diálogo. Ele recebe uma vez, aí estanca, e depois... Não causa nenhuma sequência. Quando vem outra isso, crise, é que não ele recebe. institui um outro momento, tudo mais tal, ou daqui a pouco ele estimula que pessoas ligadas a ele, tudo mais tal, por Twitter. O que o Rodrigo Maia aguentou no Twitter, muitas vezes de comentários, que foram até pessoalmente desautorizados para ele, na época da Previdência, o trabalho que se teve e o papel de liderança que exerceu o Rodrigo Maia nunca foi reconhecido.
por essas bases para fazer. Então, há movimentos de ida e vinda. Eu acho que isso vai ter que se aclarar. Repito, será o Bolsonaro presidente ou será o Bolsonaro candidato? O Bolsonaro presidente precisa articular, constituir uma base mais sólida para o Brasil, para crescer, para poder fazer com que as reformas andem com mais velocidade. Eu gostaria muito de ver isso acontecendo. Mas é ele que vai ter que responder se ele está disposto a fazer isso. O senhor falou no Luciano Huck, né, como aí um nome que o presidente diz que é pau-mandado da Globo, mas ele está se movimentando para, quem sabe, aí assumir uma candidatura presidencial. Inclusive, a apresentadora Angélica, a esposa dele, já disse que ele vai atender a um chamado. Como é que o senhor vê? Ele seria recebido no PSDB? Há uma disputa aí entre ele e João Dória para ver quem vai ser o candidato? Ou ele vai para o DEM mesmo, conforme Primeiro, eu gosto muito, Denise, quando nós temos lideranças, que sejam empresariais, lideranças da sociedade, da área da cultura, ou um líder, um artista como o Huck, que se preocupam com a política e querem fazer política. Cidadania está aberto para ele? Para mim, o pior cenário é a negação da política. Não fazer a política, desqualificar a política. Tá certo? Que a política precisa ser renovada, não há dúvida. Que a política precisa ter outros critérios, também todos nós sabemos. Então, é bom, mas é necessário que seja política. Então, mudar tudo que for preciso, renovar. Eu saúdo muito essa disposição do Huck. Acho que um dos destinos que ele poderá ter é o Cidadania e eu sei que ele será bem recebido no Cidadania. O senhor apoia, então? Eu acho que é muito para importante o senhor, que ele é o principal candidato hoje. Ou que ele venha para cá. Na sua avaliação, primeiro, eu dos acho que o tá senhor olha aí no cenário... Está muito cedo para falar em campanha. Eu acabei de dizer que eu quero que se governe, que eu quero que se faça. Por exemplo, nós, lá, o Cidadania, votou a favor da reforma da Previdência. Foi o primeiro partido a declarar. Votamos por unanimidade. Não somos da base do governo, tá certo? Nós votamos em outras questões também a favor. Eu estou coordenando esse marco regulatório com o apoio do meu partido. Então, nós vamos fazer esse posicionamento sempre a favor do Brasil. Agora, para o futuro, vinda do Luciano Huck é festejada por nós, é bom que venha e ele poderá ser uma alternativa. Ele já conversou com o Cidadania? Que ele teve aquela reunião lá com o Fernando Henrique, quem mais? O ACM Neto, aí depois ele já teve um encontro. A conversa não é recente, né? A conversa não é recente. Na última eleição presidencial, quando nós fomos e apoiamos o Geraldo Alckmin, tá certo? O Luciano Huck pensou seriamente em participar da política, em se filiar. Então, isso tem um histórico anterior. Ele próprio tem uma preocupação sistemática, não é uma coisa que repentinamente teve essa ideia. E esse diálogo dele com entes políticos e que, inclusive, conosco do Cidadania, é uma coisa que persiste e que se intensificou no período recente. Bom, então vamos ver, porque ainda vai ter muita água para rolar embaixo dessa ponte, né? Nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Eu quero convidar você a participar aqui do nosso programa. Você pode mandar a sua pergunta para o meu Twitter, @DeniRothenburg. Estamos aqui esperando a sua participação. Voltamos em 2 minutos com o deputado Arnaldo Jardim. Não saia daí.